Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha e investir sempre, porque isso é fundamental. E vamos falar hoje, pessoal, sobre o que está quente no mercado. E hoje temos muitas pautas. Então, rapidamente, Bolsonaro concedeu uma graça para o querido Daniel Silveira e fez o mercado, né, ficar absolutamente agitado, vamos falar sobre isso. A temperatura política, então, esquentou muito, o dólar disparou, temos que ficar de olho no risco país, bolsa caindo, a Vale virando para uma tendência de queda forte, bruta, vamos dar uma olhada nesse gráfico da Vale, Petro também caindo, lateralizando, e o mundo que vinha naquela paz e tranquilidade que a gente vinha acompanhando, aparente, né, até então, sumiu, pessoal. Bom, sejam bem-vindos. Então, vamos fazer esse nosso tradicional giro de notícias e começar da batata quente, né? O Daniel Silveira, esse deputado ali pelo Rio de Janeiro, que ficou famoso quebrando a placa da Marielle, conseguiu o indulto, não, desculpe, a graça, né? A graça presidencial e foi liberado da sua pena. E aí disparou uma nova crise, uma nova frente de batalha ali entre executivo e judiciário. Isso pegou o mercado de surpresa, né? O julgamento do deputado estava sendo amplamente acompanhado pela mídia e pelo mercado, de certa forma, por conta dessa atenção que estava gerando em relação ao governo para acompanhar o desfecho. E aí, para surpresa de pouca gente, ele foi condenado. Né? O placar parece que foi talvez um pouco surpreendente, se imaginava que fosse um pouco menos consensual, né? Mas foi bastante consensual, 10-1 a votação. E aí, com a condenação em regime fechado, o deputado, então, ficaria inelegível pela ficha limpa, enfim, teria que pagar multa de mais de R$ 200 mil. Foi uma condenação muito dura, né? Mais de 8 anos de cadeia. E então, eis que surge o presidente da República num feriado de Tiradentes, né? O Tiradentes que lutou pela República, que foi aquele cara, né, que lutou pelo povo, um grande herói nacional. Aí o presidente, querendo surfar em tudo isso, concede uma graça, né, de uma forma inédita, jamais vista, numa situação de condenação de um parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso pegou o mercado super de surpresa, o dólar imediatamente disparou. Vamos compartilhar aqui a tela e mostrar para vocês ao vivo aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui o dólar, aqui estava vendo Vale, né? Vamos ver o dólar aqui que eu tenho salvo, o USDBRL. Então, olha lá, o dólar vinha tranquilamente aqui na sua tendência de queda, lateralizou um pouquinho, queda, lateralizou um pouquinho, de repente, acordou. Olha esse candle aqui, ó, chamado de Morobozu, é um candle maciço, né? Da abertura até o encerramento, subindo praticamente ininterruptamente, e se fechar na máxima, confirma o Morobozu. Vamos ver se não vai deixar um paviozinho aqui, fazendo uma máxima e depois recuando um pouquinho. Mas, por enquanto, ó, absolutamente inquestionável o candle aqui de reversão. Então, o dólar que vinha nesse processo de torpor, né, de uma certa lateralização, acordando forte em cima dessa notícia do Bolsonaro. E aí, outro dado que a gente, aproveitando aqui com a tela compartilhada, que a gente tem que ficar de olho, é o risco Brasil. Né? Esse gráfico aqui, ó, mostra o CDS, que é o Credit Default Swaps, né, que são os títulos que a gente chama popularmente de risco Brasil. Eles medem, né, o quanto é custoso a gente se proteger de um calote da dívida brasileira, quanto que custa isso. Hoje está aqui 214 pontos, né, acima do Treasury americano. Né? Então, quanto que a gente paga acima da curva de juros americana, que é o título considerado mais seguro, em relação a um calote brasileiro. Isso aqui é do dia 18 de abril. Agora, temos que ficar de olho nisso aqui. Se isso aqui subir forte, mau sinal. Vai ser mais uma gasolina na fogueira do dólar ali, para ver se o dólar pode reverter a tendência e passar a recuperar um pouco do terreno que caiu aqui ao longo do ano, né? Veio o ano inteiro em queda, sem parar, praticamente só dava um respiro aqui lateralizando e continuava caindo. E agora apresentando um candle muito forte aqui de reversão. Vamos ver se vai ganhar força suficiente para continuar subindo, né? Bom, então, essa disputa política aí do Bolsonaro com o Congresso, com o Supremo, vai esquentar o debate eleitoral, né? O Ciro Gomes já chegou na voadora,
chegou falando que não vai aceitar isso, que o PDT também vai entrar com ação no Supremo, a Rede já entrou com ação no Supremo, o senador Renan Calheiros, enfim, já tem vários outros partidos aí e entidades se movimentando para tentar questionar essa graça concedida pelo presidente, e isso vai, sem dúvida nenhuma, capturar a atenção do mercado. Quanto maior for o clima de enfrentamento, maior vai ser a probabilidade do mercado ficar tenso e gerar perdas, gerar quedas, gerar busca por segurança, e o dólar ser cada vez mais atrativo, já que tem uma queda muito forte acumulada ao longo do ano. Então, essa percepção de segurança, isso é a principal gasolina do dólar, né? Enquanto as coisas aparentemente estão calmas, o caminho natural do dólar seria cair, por conta do spread, diferencial de juros de Brasil e Estados Unidos, e também as expectativas de inflação equivalentes entre os países. No tudo mais constante, o real continuaria atraente, continuaria atraindo dólares. Porém, agora com essa situação de risco, né, e a percepção de risco subindo, isso daí não é nada confortável para a situação, né, de quem tem posições vendidas em dólar, né, então tem que ficar de olho, né, principalmente o pessoal aí que faz exportação, que fez travas, hora de segurar um pouco, né, e tentar buscar essas altas aí para fazer de repente uma trava nova, porque a tendência de longo prazo segue queda, né? Em algum momento essa situação pode vir a apaziguar, então caberia pensar em abrir alguma posição vislumbrando um hedge, né? Quem estava esperando aí uma oportunidade. Mas a situação é que pode escalar, né? O que eu tenho visto aí em relação à análise dessa situação é que, poxa, se o Supremo vai lá, a partir desses questionamentos aí de partidos políticos, e cancela essa graça aí do Bolsonaro, fala, não vale não. E aí, e se o Bolsonaro não aceitar e fizer de novo, né, e ficar questionando, enfim, e como é que vai ficar isso? Isso pode gerar um embate inédito, né, um embate realmente, absolutamente novo em relação aos poderes da República, né? A gente nunca teve uma guerra de assinaturas um contra o outro, né? Nesse 1x1, literalmente, aí, como estamos presenciando agora. Então, isso é um motivo para ficar bem atento. Não à toa, né? A Bolsa fechou, tá em queda forte. Vamos compartilhar a tela aqui, dar uma olhada na Bolsa. Olha só, o Ibov aqui, vamos carregar ele. Estava num processo também de lateralização e já começa, olha lá, ele veio subindo com bastante fôlego, aí aqui, pô, realizou um pouquinho de lucro, chegou na média móvel, aí estava descansando nessa média móvel verde aqui, um pouquinho mais longa, de 40 períodos, de repente, em vez de ganhar força para subir, que seria o esperado, cai do abismo, ó, num gap gigante aqui, caiu dos 115.900 diretamente para os 114.300, diretão, e abrindo aqui com queda forte também. Então, a Bolsa sofrendo aí com essa situação, né? O que ao mesmo tempo joga gasolina no dólar. Vamos abrir aqui o dólar. A gente já viu o dólar, né? Então, ó, olha lá que loucura. Enquanto o dólar está absurdamente empinado, subindo, a gente vê o Ibov na contramão, literal, com bastante queda. Certo? Então, pessoal, vamos ficar de olho nisso, né? Vamos acompanhar esse mercado para ver como é que isso vai se desenrolar. Ó, se eu for desenhar aqui, ó, uma tendência de queda, eu posso vir para cá, né? Nos pontos médios ali do gráfico. Então, se eu abrir aqui, isso aqui seria a tendência de queda. Então, a princípio, dentro do Ibov, a gente poderia esperar ele recuar até essa linha de suporte aqui que vem a tendência de alta, né? Então, aqui a gente estaria falando mais ou menos nos 112 mil pontos, assim, o Ibov não perder essa faixa de 112, 111 no máximo. Isso aí daria suporte para ele, depois de uma queda dessa, voltar a subir, né, voltar a ganhar força. Bom, e então, vamos falar de Vale. Deixa eu voltar aqui. A Vale, pessoal, está com uma situação bem difícil também. De repente, caiu num buraco. Olha lá. Olha só. De repente, ó, afundou os volumes grandes, ó, esse volume vermelho aqui, ó, acima da média, quedas com bastante volume acima da média, né? Depois de um cruzamento de média, onde a média curta cruzou de cima para baixo, o que é mau sinal, um sinal indicativo de queda, né? A gente vendo a Vale caindo bastante e ainda peitando aqui o limite inferior do Bollinger Bands com 3 desvios, pessoal. Isso significa que a gente tem dentro dessas duas bandinhas roxinhas aqui 99% de expectativa, né, de que o papel fique aqui dentro. Seria o famoso 99% de confiança. Mas mesmo assim, ó,
está num cenário outlier de 99% de confiança, está naquele cenário do 1%, está abaixo dessa linha. Então, uma queda muito, muito forte, graficamente falando aqui para Vale, né? Então, é esperado que isso aqui corrija, né? Em algum momento vai corrigir um pouquinho aqui para as médias, porque está muito descontado. Esse RSI, que é aqui, o indicador aqui rosinho aqui na parte inferior, marcando 26,7, abaixo do 0,3 ou do 30, né? Que a gente considera um ativo sobrevendido, né? Muito mais vendedores do que compradores. Então, isso aqui marcaria um ponto de entrada interessante, né? Tem algum suporte aqui nessa região em pontos antigos, ó. Então, vamos ver se agora ela vai achar algum suporte para parar essa queda, né? E, pessoal, de novo, por favor, nada disso são recomendações de compra ou venda, né? A gente sempre fala aqui num cunho didático, educacional, de compartilhar conhecimento e analisar um pouquinho sobre o mercado. Então, voltando aqui, só para fechar, então, Vale com essa queda muito forte. Vamos ver as tendências aqui, ó. Então, se a gente joga uma linha de tendência aqui, ó, dá para esperar que ela possa chegar até, nesse nível do último suporte, até a faixa dos R$80. Vale podendo chegar talvez até os R$80 nessa pernada de queda. E vamos ver a Petro. Vou abrir a Petrobras aqui rapidinho. Petro aqui, ó. Esse gap aqui, pessoal, foi o dividendo, tá? A Invest não corrigiu, ó. A Petro anunciou dividendo, o dividendo é descontado do valor da ação, né? Então, isso daqui para cá, ó, do dia 13 para o dia 14, foi quando foi anunciado os dividendos, né? Aqui, ó, tá até aqui no gráfico, ó, dividendo, 2,94. Então, ele informa que o dividendo no gráfico, o valor certinho, a data, mas não corrigiu no gráfico, ele só jogou essa informação. Então, daqui para cá não houve uma queda. Mas aí, a queda dos últimos, né, de ontem para cá, Petro também com uma quedinha razoável, está se segurando na beira do abismo, né, por assim dizer, ó, tá bem aqui nessa pontinha, se passar daqui dessa parte aqui dos R$30, já cai para uma outra região bem mais embaixo. Então, o bastião da Petro ali seria essa faixa dos R$30. Beleza? Bom, então, pessoal, voltando a falar sobre o mercado agora internacional, a gente está vendo o conflito continuando, né? Aquela certa pacificação que vinha acontecendo, discussões de paz, né? Negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, completamente descarrilhou, né? E os ânimos pioraram. A Rússia tem anunciado testes de armas novas, armas hiper, mega, super, ultrassônicas, né? Armas dignas de filme de Star Wars, né? E aí, essa nova Death Star aí dos russos está querendo descarrilhar completamente, né, as discussões de paz, porque enquanto eles estão lá no conflito, o cara está anunciando armas novas, como é que quer negociar paz assim, né? E fora todas as denúncias de crimes de guerra, enfim, o clima piorou muito de lá para cá, né? Aquela aparente apaziguação sumiu do horizonte, né? Os mercados estão todos nos cascos, assim, muito tensos, aquele momentum de aparente esperança, né, e alguma prosperidade, né, com resolução das questões, sumiu muito rapidamente. Agora, o que a gente tem visto falar muito no noticiário, possibilidade de recessão nos Estados Unidos, né, uma grande discussão sobre isso. Pô, vai ter recessão, não vai? Em que nível vai se dar essas altas de juros do Banco Central Americano? O Banco Central Americano começou com um incremento de 0,25, agora a análise do Banco Nomura veio trazendo a perspectiva de subir 0,5 agora e mais 0,75 nas próximas, e a grande discussão é se vai ser 0,5 ou 0,75 já nessa. Então, a curva futura de juros americanos já subiu bastante, né? E os títulos aí que têm sensibilidade a taxas de juros americanas estão sofrendo bastante já. Os empréstimos hipotecários já estão nas máximas aí de muitos anos com essas altas. Chegaram, parece, em 5,9 ao ano. Né? Na época do subprime isso foi para bem mais do que isso, estava mais de 6, 7, 8, se não me engano. Então, lembrando, pessoal, as grandes crises foram disparadas nos últimos tempos, né, nos Estados Unidos, por altas fortes de taxas de juros, né? E é o que a gente está vendo agora, e inclusive é uma grande questão, pô, eles vão ter coração, né, para bancar essas altas de juros quando o mercado vier caindo, quando tiver quedas na bolsa? Então, tem vários colegas que apostam que eles não vão dar conta de ter coragem de manter isso aí, mesmo com a inflação subindo, talvez eles resolvam encarar a inflação e dizer que é temporária de novo, como fizeram no início desse processo inflacionário, e aí agravou muito, né? E agora eles estão dando para trás, né? Pedalando de volta aí tudo que falaram que não iam fazer, tendo que aumentar juros muito rápido e tudo mais. Então, a situação lá nos Estados Unidos é essa, assim, o momento
de relativo otimismo deu uma secada, a gente está com esse processo de muita inflação, inflação muito disseminada, inflação teimosa, o Banco Central tendo que sair a campo muito duro, muito bruto, para ter que subir os juros rápidos, né, muito rapidamente, para tentar domar a inflação, e com um grande risco o tempo todo, a sombra ali de gerar uma recessão com isso. Então, esse é o cenário de fundo do mercado global. A gente vê a China também num movimento muito surpreendente, pegou outra vez o mercado despreparado na China, onde a China era esperado que ela cortasse a taxa de juros dela, que está em 2,85, diminuísse, eles mantiveram a taxa de juros do Yuan, e aí isso gerou uma grande surpresa, né? Por quê? A questão da política de Covid-0 deles, de fazer lockdown em qualquer doentezinho, uma pessoa apareceu doente, lockdown de 20 milhões de pessoas ali ao redor. Essa política está gerando muito desabastecimento e inflação. Está tendo falta de trabalho, falta de produção. A própria Tesla, que anunciou resultados recentemente, sendo a estrela do mercado, superando nos lucros e na receita, né, em vendas, enfim, todos os itens indo super bem. Ela foi impactada pelos lockdowns lá em Xangai, ela tem fábrica lá na China. Então, a China está nesse processo de tentar segurar um repique de inflação que é justamente decorrente dessa política de saúde deles, eles querendo bancar isso, querendo tentar achar um equilíbrio ali, um meio termo entre uma política de saúde muito restritiva e um impacto econômico não tão severo, né? Então, começaram por não aliviar nos juros e pegou o mercado de surpresa. Mas isso também está refletindo muito, pessoal, essa situação dos juros da China está refletindo muito nessa queda da Vale. Essa queda da Vale tão rápida é uma reprecificação em cima também dessa surpresa que tivemos com juros lá na China. Mas, assim, eles ainda vão precisar de minério, eventualmente eles vão ter que, ainda que reduzam um pouquinho o ritmo, né, de incentivo, eles ainda vão precisar gerar crescimento, né, para poder conter, para poder, né, manter o discurso do partido, né, ele se sustenta em cima desse crescimento. O crescimento para esse ano no FMI já baixou para 4,4 lá na China e 3,7 nos Estados Unidos. E para o Brasil, pasmem, subiu a expectativa de crescimento para o Brasil no FMI de 0,3 para 0,8 esse ano. Então, o FMI corroborando com aquela ideia de que o Brasil pode se favorecer dessas crises por conta do valor das commodities que vem subindo, a gente é um grande produtor, e o real se valorizando em cima dessa valorização das commodities. Bom, pessoal, então, em relação à China, ela vai ter esses impactos ainda de curto prazo por não ter feito esse estímulo que já estava sendo precificado, então, muita coisa, vamos ver algumas quedinhas aí nos mercados que estavam bancando muito em cima desse estímulo chinês, mas nada que mude o horizonte de longo prazo. Vale e outras commodities certamente são um buy, vamos dizer assim, né, entre aspas, e de novo, isso não é uma recomendação, isso é mais uma análise de cenário, de que os grandes bancos vão continuar apostando nas empresas cíclicas, empresas de commodities, empresas de bancos, né, para poder surfar esse momento de turbulência, de guerra, de incerteza, de trocas de comando, né? Tem eleição lá na França, tem uma eleição braba aqui no Brasil, né? Que a gente imprevisível agora com essa situação política nova. Bom, em relação aos Estados Unidos, pessoal, a gente viu, e falando de novo da questão do momento, o Netflix, pessoal, desabou mais de 35% as ações do Netflix, depois que publicou o resultado, que teve um decréscimo pela primeira vez, né, um decréscimo de usuários de 200 e poucas mil contas. Eles ainda têm mais de 250 milhões de usuários pagantes, mas essas 200 e poucas mil contas que fez derrubar 30% a ação, né? Então, isso, pessoal, na verdade, é o seguinte, a gente tem um cenário de incerteza, um cenário que tem uma guerra acontecendo, um cenário de alta de taxas de juros e com inflação alta no mundo inteiro. Então, um cenário de medo, porque o remédio para toda essa situação de inflação é um remédio amargo recessivo, que é aumento de taxas de juros. Então, todos esses medos, essas incertezas, estão favorecendo muito o terreno para o pessoal dos vendidos, para o pessoal que entra short, para o pessoal que aposta nas quedas. Então, imagina você, se você tem uma notícia como essa do Netflix, o quanto de gente que não vai entrar vendendo, querendo buscar esse medo e surfar essa queda acentuada. Então, imagina o cara que vendeu quando tinha 10, 15% de queda e viu o negócio caindo até 40, 35, 40% de queda e tendo ganhos com essa queda. Então, como os mercados são muito especulativos, essa situação do humor geral, ser um humor de incerteza, de agora uma virada de opinião de um cenário mais positivo para um cenário um pouco mais negativo, isso é um terreno fértil, muito fértil para o pessoal que opera vendido, que vem tirando o recurso do mercado e apostando nas quedas, em aprofundar as quedas. Então, é um mercado tenso, um mercado com disparada na volatilidade,
Então, tomar muito cuidado com posições que sofrem com volatilidade, mas, ao mesmo tempo, sempre tem oportunidades, né? Pegar quedas fortes como essa da Vale, né? Fica um ponto de entrada interessante. Então, toda crise tem oportunidades, fiquem de olho, podem ter coisas interessantes aí ficando bem atraentes para fazer entradas também. Bom, pessoal, então, acho que por hoje... sim, deixa eu falar então rapidamente aqui, só mostrar aqui mais algumas ações, e aí a gente termina. Então, o Facebook, deixa eu ver se eu tenho o Facebook aqui. Não tem, mas a gente acha ele aqui, ó, rapidinho, ó, FB. Então, ó, plataformas Meta, ó, também caiu bastante, tá, pessoal? E aí eu queria citar o case também de resultado. Olha só isso aqui, ó, isso aqui foi o dia do resultado do Facebook. Olha a queda brutal que teve. Assim como o Netflix, ó, deixa eu pegar o Netflix aqui. Aqui não tem, então vamos pegar o Netflix aqui. NX. Netflix. Olha lá. Também, ó, veio com lateralização, de repente, uma queda gigante por conta do resultado. E mostrar algumas brasileiras, né? Vamos pegar o BID aqui, deixa eu ver se eu tenho o BID aqui, que é o Banco Inter. Vamos pegar o BID aqui, ó, BID 11. O Banco Inter também, pessoal, veio com uma queda muito forte recentemente, né? Então, e a própria XP, deixa eu pegar aqui a XP também para a gente olhar, a ação da XP também veio com algumas quedas fortes. Então, olha lá, também veio de uma queda forte. E aí, só para dizer para vocês isso, pessoal, que o mercado ele está muito tenso. Então, qualquer rumor, qualquer coisinha negativa ou que aparentemente não seja positivo o suficiente, vai ser terreno fértil para o pessoal que opera vendido entrar vendendo. Então, papéis que tinham subido muito, como a XP, como a Vale, como o Banco Inter, Netflix, Facebook, todos esses que estavam muito altos, são os primeiros a sofrer quando vem uma mudança de humor, né? E o pessoal começa a explorar mais as quedas. Então, tomem cuidado com esses papéis que subiram bastante, né? Papéis que são populares aí, que eles podem ser um alvo fácil nesse cenário, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui, vamos torcer para que o clima melhore, né? Para que essa tensão política não saia de controle, né? Não entre numa espiral horrenda, né? E gere uma catástrofe, mas se Deus quiser, vai apaziguar, vai haver um acalmamento de ânimos, e aí o cenário volte a ser o que era antes, né? Com a gente vendo o real se fortalecendo, a bolsa subindo, e um cenário de mais otimismo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!